Irmãos, abrimos nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 3, irmãos. Mais uma vez vamos falar daquele que pode nos ajudar em tudo, né, irmãos? Jesus. O Senhor Jesus é quem pode nos ajudar, nos socorrer e nos instruir em toda a verdade, irmãos. Hebreus capítulo 3, vou ler do versículo 1 em diante, irmãos. Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz assim, irmãos: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então só aqui já é uma bênção, né, irmãos? Participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então nós temos uma confissão. Qual que é a nossa confissão, irmãos? É a nossa fé, é aquilo que nós cremos, é aquilo que nós confiamos. Então Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Versículo 2, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa, quem que é, irmãos? Somos nós. Quando, irmãos? Então veja só, né, irmãos? Então, mas Cristo, versículo 6, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, a nós o que cabe, né, irmãos? Cada um de nós é se manter firme. É se manter no caminho, irmãos, não desviar do caminho, não voltar para trás, não olhar para os lados, olhar para o alvo, para a coroa, irmãos. Existe uma coroa, né, uma coroa que é o nosso alvo. E no mundo existem as maravilhas aí do mundo. Existe a paz que o mundo oferece, o conforto que o mundo oferece, a solução para os problemas, né, que o mundo oferece. Só que, irmãos, um abismo chama outro abismo. Então, a paz do mundo é passageira, é momentânea, o conforto do mundo acaba, a glória do mundo é passageira também. Mas Jesus, ele permanece para sempre. Versículo 7, ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, aonde, irmãos? No deserto. Então, no deserto, irmãos, no deserto, a tendência é o coração se fechar. No deserto, a tendência é a tribulação ser grande. Mas, a palavra diz que não devemos endurecer o nosso coração. No versículo 7, né, ó. Portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Versículo 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aqui o autor está falando dele aqui, irmãos? As pessoas tentaram o autor? Não, ele está dizendo de quem falou isso lá no Antigo Testamento. Então lá foi dito isso. Então lá o Senhor, lá no Antigo Testamento, ele foi tentado, lá ele foi injustiçado segundo ele ficou muito furioso, né, irmãos, com o povo lá no deserto, e o autor aqui está citando isso. Versículo 10, ó. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O Deus vivo que nós conhecemos é Jesus, irmãos. Esse, ele vive para sempre. Vive para sempre. Versículo 13, ó. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Até quando, irmãos? Até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então a incredulidade, irmãos, da mesma forma que lá
lá no Antigo Testamento, lá no deserto, quando o povo foi tirado do Egito, foi levado para o deserto. Então o povo lá não suportou a falta de comida, não suportou a falta de água, eles murmuraram, eles se queixaram, eles fizeram tudo que não era para fazer e eles não conseguiram entrar na terra prometida. Aqueles que pecaram, aqueles que murmuraram, aqueles que foram mortos lá, né, irmãos? Da mesma forma somos nós hoje. Nós também, se não tivermos a nossa fé firme, se não tivermos a esperança firme, se nós também murmurarmos, ainda que temos a graça sobre nossas vidas, ainda que temos o poder de Deus sobre nós, nós também não vamos entrar no céu, irmãos. Porque tem novos céus e nova terra em que está prometido para nós e garantido para cada um de nós. Mas nós temos um exemplo de um povo lá no Antigo Testamento que se deu mal porque murmuraram, porque reclamaram, porque não permaneceram diante da lei que foi dada a eles. Hoje nós estamos na graça. Então hoje nós temos que olhar para quem, irmãos? Para Jesus. Temos que seguir aquilo que Jesus nos orienta e estarmos firmes. Porque se nós não estivermos firmes, nós vamos cair também. Quando se fala em deserto, irmãos, deserto é lugar bom, irmãos? Não. Deserto não é lugar bom. Deserto é lugar de escassez. É lugar que não tem meios, irmãos. Não tem meios. Não tem para onde correr. O deserto não tem para onde correr. Então você tem que enfrentar aquilo mesmo. De dia você enfrenta o calor, de noite você enfrenta o frio. E você não tem segurança nenhuma ali. E aí o diabo, ele quer tentar o cristão aonde, irmãos? É no deserto. Então o cristão, ele vai passar pelo deserto constantemente, irmãos. Jesus passou pelo deserto. Jesus não estava lá no Egito. Ele não foi tirado do Egito junto com aquele povo. Mas ele passou pelo deserto, né? Vamos lá em Lucas capítulo 4, irmãos. Lucas capítulo 4, versículo 1, irmãos. Então o autor de Hebreus, quando ele vem citando o povo que foi tirado do Egito, foi levado para o deserto, e que não conseguiram entrar na terra prometida, ele vem comparando conosco. Quando ele pega Jesus, compara Jesus com Moisés, e ele diz que Jesus é o sumo sacerdote fiel, verdadeiro, irmãos. Por quê? Porque ele intercede por nós, irmãos. Lá também o sumo sacerdote intercedia pelo povo, oferecia sacrifício pelo pecado do povo, e Jesus, ele fez isso uma vez só. Ele ofereceu sacrifício, o próprio sangue derramou pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E hoje nós temos a oportunidade, né, irmãos, de estar com ele. Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naquele dia não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve o quê, irmãos? Fome. Então, durante 40 dias, irmãos, 40 dias, aquele povo lá foi tirado do Egito, levado para o deserto, e eles ficaram 40 anos no deserto. Só que eles ficaram 40 anos andando em círculo, num percurso de 40 dias também, irmãos. Então Jesus não ficou andando em círculo 40 anos, num percurso de 40 dias. Mas ele foi tentado aqui, ó, 40 dias. Ele não comeu, teve fome, e aí diz aqui, ó, versículo 3, E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize essas pedras, essa pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos, da onde, irmãos? Do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque o próprio diabo falou para Jesus, quando ele foi conduzido para ser tentado por ele, ele falou assim, ó, a mim foi dado e eu dou a quem eu quero. Toda a glória, os reinos, tudo, irmãos. Imagine. Então eu pergunto para os irmãos, o que é um prêmio da Mega Sena perto de toda da glória de todos os reinos do mundo, irmãos? Ele ofereceu tudo para Jesus. O que é um prêmio da Mega Sena? Não é nada. Não é nada perto disso. Nada perto disso. E ele diz que a ele foi dado a glória do mundo, a ele foi dado os reinos, a ele foi dado o poder deste mundo. E ele dá a quem ele quer, irmãos. Então aquele que pede prosperidade, tem que ficar atento com isso, irmãos, porque o diabo, ele tem poder para dar. Tem poder para dar. E aí diz aqui, ó, prosperidade que eu digo financeira, né? Porque prosperidade espiritual só Jesus pode dar. Isso nós temos que pedir mesmo constantemente. Versículo 6, né? Ó, disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás.
Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti e te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele. Por quanto tempo, irmãos? Por algum tempo, não foi por todo o tempo não. Por algum tempo, irmãos. Então, isso fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Conosco, irmãos, não vai ser diferente. Então o diabo também, ele está aí, ó. Ele está aí para dar a glória desse mundo, né, para dar as maravilhas desse mundo, para quem ele quer, irmãos. Para uns ele quer dar e ele dá. Para outros ele não quer, ele não dá. Mas tem gente que está aí, ó, está pedindo, está clamando aí, achando que é Jesus que está nessa causa. Irmãos, não é. Não é Jesus que está nessa causa. Eu digo para os irmãos que Jesus, ele não fica aborrecido, não. Se a pessoa trabalhar, ralar ali, conseguir o sustento dela, conseguir o conforto dela, isso se a pessoa buscar primeiramente o reino de Deus, né? Porque se ela buscar primeiramente as coisas dessa vida, pode ter certeza que o diabo vai passar o rodo, né? Bem cedo. Mas se a pessoa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e a pessoa trabalhar e batalhar e lutar, ela vai conseguir as coisas dela, irmãos. Ela vai conseguir ter uma vida boa nesse mundo e vai poder ajudar aquele que precisa, vai poder ter uma vida mais tranquila, vai sim, sem problema nenhum. Mas nós temos um exemplo claro aqui. Jesus, ele foi para o deserto, irmãos, e lá ele passou 40 dias sem comer. Lá em tudo ele foi tentado, irmãos. Em tudo ele foi tentado ali, 40 dias, né? 40 dias sendo tentado de várias formas ali. Tudo que o diabo podia fazer para tentar ele ali, pode ter certeza, irmãos, que fez. E Jesus caiu? Não caiu. Por quê, irmãos? Porque ele estava revestido. Ele não caiu por quê? Porque ele tinha uma referência, irmãos. E a referência era o Pai. Ele tinha uma palavra. E essa palavra ele levou com ele, estava nele. E assim também somos nós. Se nós tivermos a palavra dentro de nós, se a nossa alegria estiver com as coisas do alto, se a nossa esperança estiver nas coisas do alto, se a nossa fé estiver firmada no Novo Testamento, irmãos, o diabo ele vai poder oferecer o que ele quiser. Nós não vamos cair. Ele vai poder usar de todas as artimanhas dele para derrubar cada um de nós. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele é fiel, irmãos. Ele é mais fiel do que Moisés. Moisés foi fiel como servo. Ele é filho. Ele como filho ele foi fiel. E hoje ele está lá, intercedendo por nós. Então ele sabe das nossas dificuldades, sabe das fraquezas que nós temos, as tentações que passamos, e ele nos ajuda, ele nos socorre. Mas nós temos que ter o quê? Confiança. Temos que perseverar, irmãos. O irmão Nelson falou algo interessante para mim, quando estava falando do amor de Deus, né, irmãos? No louvor. E aí ele falou assim, né? Ainda que a gente erre, Jesus continua nos amando. E ele vai nos amar até o último suspiro de cada um de nós, né, irmãos? Por quê, irmãos? Porque ainda que nós formos fiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. E o amor é ele próprio, irmãos. Não tem como ele deixar de amar. Ele sempre vai amar. O problema do ser humano é que o ser humano desiste. Ele desiste no meio da caminhada. E aí não tem mais o que se fazer, irmãos. Esse que é o problema. Porque Jesus disse, olha, vocês, para os discípulos, lá em Mateus 10, vocês vão ser perseguidos. Olha, aquele que matar vocês vai cuidar, está fazendo um serviço, um bom trabalho a Deus. Vocês vão ser perseguidos, vão se voltar contra vocês, vão entregar vocês às autoridades. Tudo isso vão fazer com vocês. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí que está a questão, irmãos. É a perseverança. É a pessoa não desistir. É a pessoa seguir adiante. Ainda que ela não está aguentando mais, mas ela persevera, porque o escape vai vir. O escape não vem quando você começa a se cansar. O escape vem quando você não aguenta mais. É quando você não suporta mais. Antes de você cair, ele te dá o escape. Só que tem pessoas que mal começam a se cansar, irmãos. Mal está cansado, já se afasta, vai embora já. Abandona Jesus. Na hora do cansaço, já abandona Jesus. Não espera o socorro. Não tem alegria, irmãos. Não tem alegria nas coisas de cima. E é impossível, irmãos, diante de uma palavra que nós não temos alegria nas coisas do alto. Não temos alegria nas promessas de Jesus. Porque se nós cremos que ele padeceu por nós, pelos nossos pecados, se nós cremos que ele ressuscitou, irmãos, é certo que nós também vamos ressuscitar com ele. É certo que nós também vamos estar onde ele está hoje. Nós temos que confiar nisso daí. Não vai ser uma luta, outra, não vai ser algo que acontecer, irmãos, que vai abalar a nossa fé, que vai fazer com que nós desistamos. Não podemos desistir. Não podemos nem olhar para o lado. Nós temos que olhar para o alvo, olhar para frente, seguir adiante. Aceitarmos, ser aperfeiçoado. Nós lemos em Hebreus lá, quando fala da correção. Então, a palavra sempre vai vir nos corrigindo. É como um pai, irmãos. Um pai tem um filho que faz bastante arte, não é, irmãos? O filho faz bastante arte.
E o pai e a mãe estão sempre corrigindo ali, sempre corrigindo. Chega uma hora que a criança fala assim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. Por quê? Porque corrige muito, não é, irmãos? Não é isso? Acha que por corrigir, ainda que o pai esteja descontente com a atitude do filho, ainda que a mãe esteja descontente, mas deixa de amar, irmãos? Lógico que não deixa de amar. Lógico que não deixa de amar. Por quê? Porque é pai, porque é mãe. Imagine Deus, irmãos. Imagine Deus. A palavra, o Novo Testamento, irmãos, é 100% correção. É 100%. Por quê? Porque o Novo Testamento ele vem para gerar nova criatura no ser humano. O Novo Testamento vem para que a pessoa morra por ele e nasça novamente. O Novo Testamento ele vem para que as pessoas, ao invés de ter a vida diante do maligno, tenham uma vida diante do único Deus verdadeiro e a vida eterna. Então a palavra, é lógico que ela tem poder, irmãos, ela é poderosa. É lógico que muitas vezes a palavra, ela é dura. Muitas vezes a palavra, você olha para a palavra e fala assim, não dá para cumprir isso daí. Os discípulos por várias vezes falaram para Jesus, é impossível, não dá. Aí Jesus fala, ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Quando Jesus ele fala para os discípulos, quiseram tentar Jesus acerca do divórcio, né, irmãos? Lá em Mateus 19, e aí os discípulos falam, aí Jesus faz uma orientação ali, e aí os discípulos falam assim para Jesus, então se assim é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não se casar. Aí Jesus fala assim, nem todos podem receber essa palavra, né? Então, mas Jesus fala, o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, irmãos. Então, para Deus não tem nada impossível de se fazer. Tudo é possível, mas para nós, quando nós deparamos com uma situação, aí, né, os discípulos se escandalizavam por muitas coisas, mas não desistiram, eles sempre acompanharam Jesus ali. E com a gente, irmãos, não pode ser diferente. Nós temos que seguir, né? Como diz aqui o versículo 13, e acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, a partir daqui, o Jesus ele é expulso de Nazaré, querem arrastar ele lá para o alto, lá para o monte, lá para jogar lá de cima, irmãos, para matar ele, querem matar ele. Então foi logo em seguida aqui, o diabo já endureceu o coração do povo aqui, para matarem Jesus. Então não foi muito tempo não, ausentou só por um pouco de tempo. Então Jesus saiu dali e logo em seguida já tentaram matar Jesus. E depois, de novo, e foi o ministério de Jesus todo assim. O diabo fazendo a festa ali, e fazendo a festa na vida dos homens ali, entrando nos corações, endurecendo e fazendo com que os homens se voltassem contra Jesus e depois contra os apóstolos e hoje contra nós. Irmãos, todos, né? Você vê no Antigo Testamento os homens lá que passaram pelo deserto, né, irmãos? A gente vê a situação de Jó, né? Jó não estava no deserto, irmãos. Jó não estava no deserto. Ele estava numa terra boa lá. Ele tinha os animais dele, ele tinha a família dele, ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo ali, irmãos. Só que o deserto chegou para ele. O maligno, ele sempre vai operar, no deserto. Ele sempre vai querer acabar com a vida do ser humano, no deserto, irmãos. O maligno, ele gosta de deserto, é onde a pessoa não tem escapatória. E Jó estava ali bem tranquilo, daqui a pouco vem um e fala assim, seus animais morreu tudo, seus filhos morreu tudo, foi acabando tudo que ele tinha. O maligno foi devastando o que ele tinha. Foi tirando as estruturas dele, a estrutura. E por fim, tirou a saúde dele e lançou enfermidade nele. E aí qual que é a intenção, irmãos? A intenção é a pessoa desistir. A intenção é desistir. Hoje não é diferente. E nunca vai ser diferente, irmãos. Sempre vai ser no deserto. Então vai ter momentos que nós vamos estar no deserto. E no deserto nós temos que ter a palavra. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele falou que quem bebesse da água que ele desse, lhe faria uma fonte de água jorrar para onde, irmãos? Para a vida eterna. E essa fonte de água é o Novo Testamento. Então o Novo Testamento é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, irmãos. Para a vida eterna. Mateus capítulo 12, irmãos. Mateus capítulo 12, versículo 43, irmãos. Mateus capítulo 12, versículo 43, diz, e quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por onde, irmãos? Lugares áridos, lugares secos, buscando o quê? Repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha, desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem,
piores do que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. Quem é a geração má, irmãos? Geração má é aquela que não tem Jesus. Então, o espírito imundo, ele habita onde? No ser humano. Quando ele sai do ser humano, Jesus tira ele do ser humano e habita ali, irmãos. Porque nós somos a casa de Deus, nós somos a habitação de Deus. E Deus habita ali. Essa pessoa é seca, irmãos. Essa pessoa não é seca, essa pessoa, ela frutifica, ela tem fruto. Nela existe uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A palavra está nela, Jesus está nela, o Espírito Santo está nela. O espírito imundo, o maligno, ele está o quê? Ele está procurando lugar para ele, irmãos. Ele vai para o lugar seco, ele vai para lugar seco buscar repouso. Ele não encontra, ele volta para a casa dele. Ah, minha casa, vou voltar lá. E quando ele volta, ele acha a casa, que é o ser humano, desocupada. Desocupada. Por quê, irmãos? Por que desocupada? Porque esse ser humano, ele desistiu. Esse ser humano, ele olhou para os lados, ele olhou para trás, ele deixou de olhar para Jesus. Ele desistiu da caminhada. Quando o ser humano desiste da caminhada com Cristo, o maligno volta. Ele gosta de lugar seco, irmãos. Antes, quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, antes de nós nos converter a Cristo, nós também éramos secos, nós não tínhamos fruto, nós tínhamos obra, e as obras nossas eram terríveis. Era obra do maligno mesmo, cada um de nós, irmãos. Quando nós viemos para a palavra, o evangelho frutificou em nós. A água está em nós. Nós somos uma terra que dá fruto, nosso coração tem que ser uma boa terra. Mas o maligno, ele não se agrada disso, irmãos. Ele quer habitar no lugar seco, ele quer fazer uma desordem na vida do ser humano. Isso só acontece porque o ser humano, ele dá brecha, ele deixa de perseverar. Deixa de perseverar, irmãos. Tem um exemplo aqui, Deuteronômio, irmãos, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. No versículo 1, irmãos. Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 1. Diz assim, irmãos: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a seus pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Aonde, irmãos? No deserto. Esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, ou que não gostava, que não tinha prazer, nem seus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Então, isso é uma maravilha ou não é, irmãos? Lógico que é uma maravilha. A pessoa anda 40 anos e o pé não incha, e os calçados não gastam, e está tudo certo. É um poder, não é, irmãos? Um poder muito grande. E quando o diabo fala assim para Jesus, né? Todos os reinos, toda essa glória foi dada a mim, e eu dou a quem eu quero. Irmãos, ele tem poder. O maligno tem poder. Tem poder para fazer coisas espetaculares, irmãos. E só não acredita quem não quer. Quem não quer, irmãos, porque está escrito. Lá no Antigo Testamento, esse Senhor aí, ele conduziu o povo no deserto 40 anos. Ele conduziu o povo 40 anos, no percurso de 40 dias, o povo andando em círculo no deserto, passando fome, passando sede, para ele saber o que estava no coração do povo. O nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos, ele não precisa de nada disso. Ele conduz nós no caminho de justiça, no caminho de paz. Ele conduz nós no caminho de misericórdia, no caminho de amor. E ele sabe muito bem o que está no nosso coração, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós praticamos, ainda que achamos que foi em oculto, não é em oculto. Pode ser oculto aos homens, mas para ele não é. Então ele sabe de tudo. Ele pode nos socorrer, por quê, irmãos? Porque ele em tudo foi tentado e não pecou. Ele venceu. Ele sabe muito bem quais são as nossas fraquezas. Ele sabe tudo de bom que você faz e sabe de tudo de ruim que você faz também. Então ele socorre, ele ajuda. Só que falta para nós, irmãos, muitas vezes, é confiança. É confiança para quê? Para depositar nele ela, irmãos. A nossa confiança tem que ser depositada em Cristo, em Jesus. Quando nós lemos a palavra, não é à toa, irmãos.
Quando cada um dos irmãos em casa lê a palavra, irmãos, tem que acreditar fielmente que é Deus falando com vocês. Quando você entra no grupo da igreja lá e alguém colocou um versículo ali, creia que é Deus falando com você. Quando alguém te encaminha um louvor, creia que é Deus falando com você. E Ele fala conosco a todo tempo, irmãos. Em todo tempo, em todo lugar Ele fala conosco. Fala com a gente. Então nós temos que acreditar. E aí, ó, aqui a gente tem um exemplo de um senhor lá do Antigo Testamento que conduziu o povo, irmãos, lá no deserto. E no deserto, irmãos, o que aconteceu lá? Lá foi dada o ministério da morte, o ministério da condenação, foi dado lá. Foi dado lá no deserto, lá para o povo lá, irmãos. O povo passou pelo deserto, o povo recebeu o plano da condenação. O plano da condenação aconteceu nesse tempo aí, ó. E o povo foi que foi e sofreu e padeceu. Hoje nós estamos no plano da salvação, irmãos. É totalmente o contrário. Não é o plano da condenação, é o plano da salvação. Hoje nós temos uma lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E essa lei ela pode nos ajudar em tudo. Mas nós temos que acreditar, né, irmãos? Acreditar a cada dia. Vamos lá em Romanos capítulo 8, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 31, irmãos. Então o povo lá, o povo de Israel, ele foi levado, irmãos, foi levado para o deserto para ser tentado. Nós também, quando passamos por deserto, é para isso, é para ser tentado também. É para que nós venhamos a desistir, no deserto mesmo, desistir de Cristo. E Jesus não tem nada a ver com isso, irmãos, nada a ver com isso. Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, mas ele não foi conduzido pelo Espírito do mal, ele não foi conduzido por demônios, foi o Espírito do Pai que conduziu ele para lá, ele tinha que passar por aquilo. E nós também, quando vamos para o deserto, não é porque o diabo arrasta a gente para o deserto, é porque nós temos que passar pelo deserto. Faz parte da nossa caminhada, irmãos. Quando a palavra diz lá em Efésios capítulo 6, até a pregação do cooperador Denis, ele citou isso, a pregação de terça-feira. Irmãos, quando a palavra vem em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz para nós estar revestidos de toda a armadura de Deus, é para quê? É para enfrentar a guerra, é para enfrentar o deserto, irmãos. Porque a nossa luta não vai ser contra pessoas, vai ser contra os demônios. E quando a palavra diz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, essa pergunta tem que estar na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Quando os irmãos estiverem passando por uma luta grande, algo que os irmãos não vê saída, não vê escapatória, que é um deserto mesmo, tem que vir essa pergunta para nós. Se Deus é por mim, quem que é contra mim? Qual é o maior poder no céu e na terra, irmãos? É Jesus. Não tem outro poder maior que Ele. Ele é o maior poder. Se Ele está na minha vida, quem que vai ser contra mim? Que demônio vai ser contra mim, irmãos, e vai prevalecer? Contra mim tem um monte, mas vai prevalecer só se a minha fé for abalada, só se eu desistir da caminhada. Se eu estiver contente com Cristo, jamais vai acontecer. Versículo 32, ó. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Então, se nós somos justificados, irmãos, pela fé, está lá em Romanos 5, somos justificados pela fé, e assim nós temos paz com quem, irmãos? Com Deus. Pronto, irmãos. Se eu tenho fé, eu estou em paz com Deus. Se eu estou em paz com Deus, quem vai tirar minha paz, irmãos? Tem algum ser humano que vai poder tirar minha paz a ponto de eu desistir da caminhada? Eu posso ficar abatido. Abatido nós vamos estar muitas vezes na caminhada. Abatido, mas destruído, nunca. O que nós não podemos estar é destruído. Abatido nós podemos estar. Qualquer soldado na guerra está abatido, irmãos. Ninguém está na guerra contente, dando risada, né? Quem está na guerra está batalhando ali, está lutando, né? E nós estamos na guerra. Versículo 33, ó. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem nos condenará, irmãos? O diabo vem nos condenando em todo momento, irmãos. É que nem o povo fala no mundo, né? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, né? Não é assim? Então o diabo, ele lança um tropeço para que o cristão venha a pecar. Depois, se o cristão peca, aí ele expõe o cristão, não é? Para ver se o cristão desiste. E o cristão tem que suportar, irmãos. Tem que suportar. Então o cristão, muitas vezes, ele erra, e quando ele erra, né? Ele pecou. Aí o diabo vai lá e tenta condenar ele, irmãos. Condenar ele. Então, muitas vezes, né, muitos irmãos recebem uma seta, um dardo inflamado, uma sugestão do maligno, e o maligno fala assim,
não tem mais jeito para você. Não tem mais jeito para você. Você não é digno. O diabo fala isso constantemente com os cristãos. E aí acredita, irmãos, acredita quem quiser. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas a palavra vem dizendo, se aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que nós precisamos, irmãos? Justificação, nós temos. Nós temos. Santificação, nós temos também. Então, nós precisamos do quê? Temos uma palavra, temos o Espírito Santo. Não temos que dar ouvido à voz do maligno. Aí diz aqui, ó, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então essas coisas aqui, ó, são algumas situações que faz com que o cristão se afaste de Jesus. Faz com que o cristão volte para trás. Faz com que o cristão, irmãos, olhe para os lados. Então, por exemplo, ó, a tribulação. Vem uma tribulação forte e o cristão fala, não dá para mim. Não dá para mim. Esse caminho para mim não dá. Não dá. E aí, antes que Jesus dá o escape, a pessoa desiste, irmãos. Ela não quer mais. Ela não quer mais. Ela simplesmente abre mão. Não quer. E aí, angústia. Irmãos, quantas vezes o cristão vai estar angustiado? E a angústia vai fazer com que ele desista? A angústia vai fazer com que ele olhe para trás, irmãos? Abandone Jesus? Também não pode. Perseguição. Perseguição. Irmãos, não tem como não ser perseguido. Não tem como o cristão verdadeiro não ser perseguido. Não é aquela perseguição, irmãos, que a igreja primitiva sofreu lá. Não foi isso. Não é isso que nós passamos hoje. Hoje nós sofremos perseguição de outra forma, irmãos. Hoje você tem, por exemplo, as amizades, e quando você começa a confessar Jesus, que você começa a mudar as suas atitudes por conta da palavra, você recebe entendimento e você começa a pôr em prática o entendimento que você recebeu, você vai ser ignorado, você vai ser rejeitado. Vão falar mal de você. Vão inventar história, irmãos. Vão inventar história, porque ninguém quer ficar por baixo. Então o cristão ele vai ser taxado de um monte de coisa. E o cristão vai ter que suportar isso daí, irmãos. É perseguição isso daí. Isso aí é o diabo operando na vida das pessoas para que o cristão venha desistir. O cristão fala assim, não, para mim não dá mais. Antes eu me dava bem com todo mundo. Antes eu tinha um convívio familiar, tinha um convívio com os colegas. Agora não tenho mais nada. E quando eu vou na igreja acontece alguma coisa ainda. Não quero mais saber não. Não é assim? É assim que acontece. Porque o diabo ele quer operar lá fora, quer operar aqui dentro, ele quer operar, irmãos. O diabo ele é sujo. Nós não podemos ouvir a voz do diabo. Ouvir a voz do mercenário, irmãos. Jesus deixou bem claro isso lá em João 10. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Eu sou o pastor, as minhas ovelhas me seguem. Elas não ouvem a voz do estranho, elas ouvem a minha voz. Então, eu nunca ouvi Jesus falar para ninguém, você está condenado, você não tem chance. Eu nunca vi Jesus falar isso daí, irmãos. Eu nunca vi. Eu nunca vi Jesus falar assim, você não é digno. A palavra não fala, não tem isso daí. Quem fala isso é o diabo, irmãos. É o acusador que fala isso. Então ele acusava os irmãos de dia e de noite diante do Pai, ele foi lançado na terra e hoje ele está operando aonde, irmãos? É na terra, está aqui, ó. Então nós não temos sossego nessa terra aqui não. É o diabo o tempo todo querendo nos acusar, nos condenar. E aí diz aqui, ó, versículo 36, ó, versículo 35, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, como que é uma ovelha que vai para o matadouro? Ela vai armada, irmãos? A ovelha vai lá e começa a dar coice em todo mundo? Irmãos, ela vai mansinha para o matadouro e matam ela e pronto, irmãos. E pronto. Nós estamos em perigo todo dia. Nós estamos num mundo que não nos pertence, não pertence ao nosso Pai. Nós somos peregrinos nesse mundo, irmãos. Peregrinos. O que nós queremos com esse mundo? O que nós queremos usufruir desse mundo? Irmãos, é só necessário. É só necessário mais nada. É como se você fosse, é como se colocasse você numa ilha deserta, o cara descesse você de helicóptero lá na ilha deserta e falasse, ó, você vai ficar aí uma semana, daqui uma semana eu venho para te buscar. Você ia fazer grandes coisas lá, irmãos? Lógico que não, você só ia fazer o necessário para você sobreviver uma semana. Daqui uma semana você vai embora. Você não ia querer fazer uma cabana maravilhosa, você não ia querer fazer nada lá. Por quê? Porque é só uma semana, irmãos. Você fazer as coisas ali, o necessário só o necessário para você passar uma semana. E aqui também nós estamos de passagem aqui. Por isso que a palavra fala que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Fazemos as coisas aqui? Fazemos. Mas primeiramente o reino de Deus, porque a nossa morada é lá. A nossa vida está lá, está escondida com Deus, com Cristo em Deus, é lá. A nossa vida não está aqui.
Aqui é passageiro, irmãos, tudo passageiro. Então nós não podemos estar inquietos, não podemos estar afobados com as coisas dessa vida. Vai passar, tudo vai passar, irmãos. Vamos passar necessidade? Muitas vezes vamos. Perigo de espada, irmãos, somos entregues à morte todo dia, não tem jeito. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui é interessante, né, irmãos? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Não tem homem, mulher, não tem ninguém, irmãos. Não tem nada, nada nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus. Então, fui pregar para a pessoa, matei ela, irmãos. Parem com isso. Parem com isso. Quando você for pregar para alguém, você tem que pregar a verdade. É lógico que você vai ter discernimento para falar com a pessoa, tudo. Mas, irmãos, nós não temos capacidade de mandar ninguém para o inferno. Nós não temos, irmãos, essa capacidade, nós não temos. Ninguém acredite nisso. O diabo não engane nenhum de vocês, porque isso é uma enganação. Isso é uma ilusão, irmãos. O diabo, ele vê o cristão ali batalhando e ele parte para cima de todas as formas. E aí o cristão vai lá, feliz da vida, vai pregar a palavra. Já aconteceu isso muitas vezes. Vai pregar a palavra, aí prega a palavra, aí a pessoa se escandaliza e vai embora. Aí a pessoa fala assim, acho que eu matei ela. Acho que... Irmãos, para com isso. No passado eu preguei para o meu filho se voltou para o mundo e não quer mais saber de igreja. Foi porque o irmão pregou, foi porque eu preguei. Não, irmãos. Ninguém tem esse poder, não. Imagine se nós tivéssemos esse poder. Não temos. Esse poder está na mão de Jesus, irmãos, de salvar. Imagine que Jesus tem o poder de salvar e ele vai deixar os filhos dele ter o poder de matar, irmãos. Não tem isso daí. Não tem isso daí. As pessoas, elas se afastam porque elas querem o mundo. As obras delas são más. Elas não vêm para a luz. Elas só querem uma desculpa. E a desculpa é essa. Aquela palavra lá foi indireta para mim. Aquela chamada de atenção lá, eu não gostei. E aí a pessoa vai que vai, irmãos. Vai para o mundo mesmo com uma desculpa. E aí o diabo parte para cima do cristão. Parte para cima para quê? Para causar desavença, para condenar o cristão, para tirar a alegria que ele tem de servir a Jesus. E muitas vezes ele consegue. Consegue por quê? Porque as pessoas se enganam. Então não caiam nessa, irmãos. Não caiam nessa nunca. Nós não somos responsáveis, irmãos. Não somos responsáveis pela queda de ninguém, não. Se eu tivesse o poder de derrubar aquele que Jesus quer levantar, então eu sou maior que Jesus, irmãos. E eu não sou. E os irmãos também não são. Então o diabo não quer enganar ninguém com essa conversa, não. Isso é conversa fiada. Jesus é o maior poder no céu e na terra. Então jamais ele vai permitir que alguém derrube aquele que ele quer levantar, irmãos. Jamais ele vai permitir que alguém derrube aquele que ele quer salvar. Isso não existe no Novo Testamento. Isso aí está lá no Antigo Testamento, lá. Então lá aconteceu uma guerra lá, os anjos lá, eles davam ordem para um, chegava outro anjo, dava outra ordem para outro. Foi uma confusão total lá no Antigo Testamento. O ministério dos anjos lá operou com grande força. Grande força. E hoje esses anjos aí são os demônios aí, que está no mundo e está atormentando as pessoas e que também querem atormentar o cristão e vai usar de todos os meios, de todas as forças para tirar a alegria do cristão de servir a Jesus, para tirar o foco do cristão de servir a Jesus. E nós não podemos, irmãos. Temos que estar firme nas promessas de Jesus. Quais são as promessas de Jesus? Aquela que nós não alcançamos ainda. Porque ele prometeu o Espírito Santo, nós já temos. Ele prometeu a paz do alto, nós temos. Ele prometeu, irmãos, que ele ia nos ajudar em toda a tribulação desse mundo e nós temos a ajuda dele. Mas tem, por exemplo, a coroa. A coroa que está reservada a todos aqueles que amarem a vida de Jesus. Então, o que é essa coroa, irmãos? Quer dizer que a gente vai chegar lá e vai pôr uma coroa na nossa cabeça? Não, é que nós vamos ser glorificados junto com ele, irmãos. Então, assim como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também com corpo incorruptível, irmãos. Incorruptível. Aí, vem uma dor no corpo, aí eu vou murmurar por causa da dor no corpo, irmãos. Irmãos, se eu tenho uma dor no corpo, a primeira coisa, eu tenho que orar, né, irmãos? Eu tenho que orar. Antes de eu pedir oração, eu tenho que orar, não é? Eu tenho que orar e tenho que pedir oração. Outra coisa, tem os remédios para tomar. Irmãos, toma o remédio. Quem é proibido de tomar remédio? Pode tomar remédio. Pode fazer um tratamento? Pode fazer um tratamento, se cuida. Irmãos, nós temos que glorificar a Deus através do nosso corpo. Então o cristão, ele tem que se cuidar, irmãos. O cristão, ele tem que ter noção, não é? Tem que ter noção. O cristão, ele vai lá, faz os exames lá, aí vem o médico, o senhor está com diabetes. A senhora está com diabetes. Irmãos,
Se eu recebo essa notícia, eu vou ter que mudar minha vida. Ponto final. Eu vou ter que mudar minha vida. Eu vou reclamar? Não. Eu vou murmurar? Não. Eu vou mudar meus hábitos, eu vou mudar minha vida. Por quê? Porque eu vou ter que continuar glorificando a Jesus. E eu não vou glorificar Jesus reclamando. Eu não vou glorificar Jesus andando lá com a diabetes, lá no topo, lá estourando lá, e eu não poder vir para os cultos porque eu estou com a diabetes ruim, que eu estou com... Não, eu vou ter que continuar glorificando a Deus. Então eu vou ter que mudar meus hábitos. Ah, eu recebo a notícia que eu estou com câncer. Irmãos, adianta reclamar? Adianta murmurar? Não, lógico que não. Eu vou ter que continuar glorificando a Deus com câncer. E eu vou ter que suportar até o último suspiro glorificando a Deus. Não tem para onde correr, irmãos. Não tem. E é certeza que Ele vai socorrer. A morte não vai ter domínio sobre mim. Naquela hora lá, irmãos, quando o ser humano fecha os olhos, quando ele fecha os olhos, ali, irmãos, acabou. Ali é das duas uma. Ou os demônios carregam para o Hades, ou vai para o paraíso. E nós vamos para o paraíso, irmãos. Naquele dia, a morte não vai ter domínio sobre nós. Por quê? Porque não teve sobre Jesus. Jesus já venceu a morte. Então aquele que está com Cristo, ele vai ser levado para o paraíso, vai aguardar a vinda de Jesus, num lugar excelente, um lugar muito melhor que esse aqui que nós estamos. Muito melhor. Mas é necessário perseverar. É necessário, irmãos, empregar força. Empregar força. Não podemos titubear, irmãos. O diabo, ele é sujo, ele vai investir contra nossas vidas, de todas as maneiras, de todas as formas. Ele vive para isso, irmãos. É para isso. Amém? Jesus abençoe grandemente.